Olá, bom dia! Olá, amigos e amigas, bom dia! A gente já começa com o destaque de um bandido que foi preso e confessou 8 roubos na região de Itapuã e também na Praia da Costa, em Vila Velha. Suzy Faria com esse destaque. Suzy, ele confessou 8, mas de acordo com a polícia tem muito mais, né? Bom dia para você. Bom dia, George. Bom dia, Bruna. Bom dia, amigos do TN. Tem muito mais, só de passagem. Juan Diego de Oliveira, 45 anos, que é a pessoa que foi presa pelo DEIC, tem 5. Assaltos ele confessou 8. Em flagrante, foi pego em 2. Já imaginou essa estatística? E tudo ali na região de Praia da Costa e Itapuã. Motivo? Devia R$10 mil para traficantes. E por cerca de 3 meses vinha efetuando esses roubos, furtos, para poder pagar uma dívida que, pelo jeito, não chegava ao final. E olha, George e Bruna, não foi o único caso do DEIC. Também teve prisão lá em Linhares. Um pessoal que ia para Jacupemba, em Aracruz, ali, Guaraná, praticar a mesma coisa. Furtos e assaltos em estabelecimentos comerciais ali da área. Mas, nesse caso, foi uma quadrilha, na verdade, presa, George. Foram 5 adultos e um adolescente que já está na rua. Ah, você sabe, né, amigo? Os detalhes a gente traz daqui a pouquinho. George, Bruna? Importante a prisão, né? Importantíssima. Olha, a gente vai falar também do flagrante de um furto a um supermercado em Nova Venécia, no noroeste do estado. Já bota as imagens pra gente. Os 2 criminosos arrombaram um local de madrugada. Depois de fazer um buraco na estrutura metálica, eles conseguiram ter acesso aí ao estabelecimento. Com a ajuda de um machado, eles arrombaram um armário onde havia dinheiro. A quantia não foi revelada. Durante a ação, o alarme disparou, mas os ladrões, gente, já pareciam conhecer muito bem ali a rotina do estabelecimento, porque eles agiram muito rápido. Daqui a pouquinho, a gente vai dar os detalhes dessa ação. Agora a gente vai falar de um assunto que parece não ter fim, né, Verdade. Bruna? Uma professora, gente, passou 9 meses sendo torturada pelo marido. A Vanusa Santana apurou todos os detalhes. Ô, Vanusa, esse sujeito aí, ele dormia com um facão na cama, fazendo ameaças o tempo inteiro para essa mulher. Bom dia para você. Ei, George, muito bom dia para vocês no estúdio, para o pessoal que nos acompanha de casa. Exatamente. Essa professora de 27 anos, durante 9 meses, viveu aí sobre a tortura feita pelo marido, um funcionário público de 45 anos. A farsa foi descoberta e ontem ela acabou sendo salva pela própria mãe, que ela acabou pedindo ajuda, né? Porque ela havia sido agredida na casa dos pais dele, dos sogros dela, né? Lá mesmo, também no mesmo bairro. A partir daí, ela teve as roupas colocadas para fora de casa, jogadas no meio da rua, foi humilhada e no caminho para casa ela pediu socorro à mãe. A mãe acabou indo até a porta da casa dela e presenciou aí a filha por pouco não ser enforcada, realmente estrangulada, porque do portão da casa dela ela conseguiu ver o momento em que essa professora teve o pescoço apertado pelo marido, esse funcionário público de 45 anos, e aí ela abriu o jogo para a mãe, disse que há cerca de 9 meses ela vinha sendo agredida, sofrendo várias agressões, tortura psicológica e também agressão física. E pasmem, tudo isso era feito na frente da filha do casal, uma menina de 3 anos, uma bebê ainda, né? Todas essas agressões eram presenciadas, Bruna e George, justamente por essa criança, que é um bebê, uma bebê de 3 aninhos, que acabava vendo todo esse sofrimento que a mãe passava durante todo esse tempo de 9 meses aí. Ela que é casada com esse funcionário público há 5 anos. Na verdade, eles vivem juntos há 5 anos e há cerca de 5 anos eles resolveram oficializar essa união, mas o relacionamento há 9 meses começou a ir para esse lado da violência doméstica e ele sempre torturava ela e logo após as torturas, o que ele fazia, Bruna e George? Ele obrigava para que ela ficasse quieta.
dizia que se ela contasse para alguém, ela poderia sofrer, né, as consequências, né, sempre com um facão na mão. Hora outra, ele usava uma arma que, segundo ela acredita que era uma arma de verdade, inclusive uma réplica de uma arma de fogo foi encontrada na casa do casal em Moradas de Betânia. Daqui a pouquinho eu vou voltar com mais detalhes sobre essa história. Volto com vocês aí. Agora, rapidamente, Vanusa, um destaque também que você vai trazer sobre a lista aí de mulheres mais procuradas aqui no estado, não é isso? Exatamente. Essa lista foi divulgada já há algum tempo pela Secretaria de Segurança Pública, tem surtido efeito, inclusive a divulgação dessa lista nos nossos telejornais. Das 10, agora 13 estão sendo procuradas. E ontem a gente trouxe a informação de uma das mais 10 procuradas, que é um destaque mais procurada, aliás, da região serrana, ali em Santa Teresa. Ontem, a história que ela contou para a nossa equipe de reportagem foi de que ela havia, né, se apresentado, foi convencida pelo filho, porque há cerca de um ano ela era procurada pela polícia, e aí ela foi convencida pelo filho de 6 anos a se apresentar. Mas a história, George e Bruna, não foi essa, a gente ficou sabendo da verdade e a gente vai trazer para você, amigo do TN, o desfecho dessa história. Ela é uma moça bonita, inclusive, aí que entrou no mundo do crime, né, muito cedo, aos 14 anos. E aí ela foi crescendo aí na hierarquia do tráfico de drogas e acabou, é claro, aí alcançando o topo, que é a gerência do tráfico de drogas na região. Mas ela disse que se apresentou, mas não foi bem assim, não. A gente vai voltar trazendo essa história para vocês. É um topo que o tombo é muito gigante, né? Muito alto, muito grande mesmo. Vanusa, daqui a pouquinho a gente volta a conversar então sobre esses assuntos, minha amiga, até mais. E olha, gente, estão sendo procurados os suspeitos de fazer uma família refém no extremo norte capixaba. Parece história de cinema. Tainara Nascimento chegando aqui com esse destaque junto com a gente. Bom dia para você, Tainara, ventando por aí, né, minha amiga? Bem-vinda. Bastante, Bruna. E não estava. Espera chegar ao vivo para o vento vir e atrapalhar a gente, né? Mas está tudo certo. A gente vai falar dessa família, 2 famílias, na verdade, que passaram momentos de terror bem no extremo norte do estado, em Montanha. Esses criminosos, 4 criminosos, primeiro renderam a família de um vigilante de um banco e depois do tesoureiro do banco. Eles foram abandonados, a família do vigilante foi abandonada, mas a do tesoureiro, sabe aonde foi deixada por esses criminosos? Já em Minas Gerais. Momentos de terror que eles fizeram ali durante mais de 7 horas, ali encurralando essas vítimas atrás de dinheiros, e os criminosos estão sendo procurados pela polícia, informação que a gente vai trazer daqui a pouco, inclusive com a entrevista do delegado, para a gente entender melhor o que aconteceu lá na região. Bruno e George. Combinado, Tainara, até daqui a pouquinho. E a gente mostrou, né, Bruna, ontem, aqui no TN, o acidente com um aluno em uma academia no Ceará. São essas as imagens aí. Ele estava sentado no aparelho de agachamento. Agora, ele tem 1% de chance de voltar a andar, tá? Passou por uma cirurgia. Só que, gente, essa imagem acende um alerta, né? A gente vai voltar nesse assunto para mostrar que outros equipamentos de academia precisam de um cuidado especial no uso. E esse cuidado é antes de você entrar no equipamento e também depois, para que o colega que vem depois também não sofrer esse tipo de acidente. Um alerta importante que a gente traz já já. É isso aí. E olha só, começa hoje a maior feira do setor metal mecânico do estado. Quem está por lá é o nosso repórter Luciano Rosetti. E aí, Lu, muita coisa bacana por aí. Bom dia para você. Bom dia, Bruna, George, amigo e amiga do TN. Muita coisa legal aqui nessa feira de inovações tecnológicas aqui no pavilhão de Carapina, na Serra. Feira que começa daqui a pouquinho, 3h30 da tarde, com muitas inovações, viu? E uma delas está aqui, ó, esse robô que faz inspeções e manutenção industrial também. Super legal, ó. Já está até bem simpático, fazendo amizade com a gente. Daqui a pouquinho eu volto, pessoal, para contar esses detalhes dessa feira, mostrar esse robô aqui, explicar como é que ele funciona e mostrar também outras curiosidades. Vamos circular por aqui, daqui a pouquinho eu te espero. Robô interessante, hein? Legal, né? E olha, você anda recebendo ligações indesejadas? Pois é, parece que essa questão da ligação voltou com tudo. Eu, pelo menos, estou recebendo. Eu estou recebendo de vez em quando também. Pois é, no quadro Mundo Digital de hoje, a gente vai mostrar como bloquear essas ligações que estão infernizando a nossa vida.
Eduardo Pinheiro traz todos os detalhes. Imperdível essa dica aí de Eduardo hoje. Agora, gente, é o seguinte, 11h49, a gente fala do terror de Itapuã e também na Praia da Costa, em Vila Velha. O bandido foi preso e confessou pelo menos 8 roubos. Isso ele já confessou, né? Isso. Fora que a polícia está investigando. As imagens mostram aí várias ações do criminoso. E, Suzy, esse bandido aí tinha um detalhe especial, né? Ele usava um uniforme, foi isso que a polícia disse, um uniforme de um time de futebol, não é isso? Exatamente, George. Ele usava a camisa do Flamengo em todas as situações, em todos os assaltos que ele cometia. E olha, o cara era tão previsível nos assaltos que ele fazia, que a polícia já sabia até o horário que ele costumava agir, inclusive o comércio que ele ia assaltar. Não foi difícil para os policiais, então, para a Delegacia Especializada em Investigações Criminais, o DEIC, montar uma campana para poder pegar o homem em flagrante. E foi depois de um desses vídeos que foi mostrado aí, em que ele chega para algumas atendentes que estão sentadas na recepção e faz ali uma busca, pega todos os celulares delas. Essa foi a prisão. Depois desse assalto, ele acabou sendo preso em flagrante. E o delegado Gabriel Monteiro ainda contou que no dia anterior ele tinha assaltado uma loja de lingerie. Junto com ele, nesse assalto aí que foi pego em flagrante, tem uma outra pessoa usando uma bag, né, uma bolsa de carregar mantimentos aí, de fazer entrega no motoboy. E essa pessoa, a polícia, ao pegar, também concluiu, viu ali na investigação, que era um foragido da justiça. Já está na cadeia também, meu amigo. E olha, o delegado Gabriel Monteiro falou em entrevista coletiva agora há pouco e deu detalhes aí dessa investigação que colocou na cadeia um homem que já confessou 8 assaltos na região da Praia da Costa e Itapuã, tem 5 passagens já pela polícia e foi pego em flagrante em outros 2, ou seja, passagem pra caramba, não deveria estar solto, né? Mas vamos ouvir aí a entrevista do delegado Gabriel Monteiro. No momento, ele roubou em Itapuã, fugiu, mas com as imagens do vídeo monitoramento, com as ferramentas de inteligência que a Polícia Civil vem adquirindo, nós conseguimos localizá-lo com a ajuda da Polícia Militar e efetuar a prisão desse indivíduo em flagrante. Ele foi reconhecido pela vítima e, um dia antes, ele teria roubado uma loja de lingerie, onde foi veiculado nos telejornais. Então, com ele foi apreendido uma camisa que ele utilizava em todos os outros roubos. Ele confessou 8 roubos. Ele afirmou que o motivo pelo qual estava roubando era que ele estava devendo aos traficantes uma quantia de R$10 mil. E com esses 2 prisões em flagrante, são 10 roubos que nós temos conhecimento. É importante a veiculação da imagem para outras vítimas estarem procurando a divisão patrimonial, para nós estarmos instaurando o inquérito policial e ele responder por todos esses roubos. Pois é, o delegado falou uma informação importante. Se você foi vítima, se você reconhece o Juan Diego Oliveira, de 45 anos, vá até a delegacia patrimonial e preste queixa com relação ao assalto que ele cometeu. Ele foi preso lá na Rua da Gameleira, ali em Vila Velha, junto com ele o outro comparsa, e também foi apreendido um simulacro de pistola que ele usava nesses assaltos. O delegado Daci Arruda também falou sobre essa prisão. Disse, inclusive, que trouxe um pouco de tranquilidade aos comerciantes ali da região. E o delegado Gabriel ainda adiantou que houve uma queda de 29% nos assaltos e roubos na região ali da Praia da Costa e Itapuã, nesse mesmo período de janeiro a julho. Vamos ouvir aí o delegado Daci Arruda. Nós estamos trabalhando forte para tirar das ruas esses perpetradores que tiram a paz de espírito das pessoas. Daquelas pessoas que trabalham, que ganham seu dinheiro suado, né, que mantêm as suas famílias, e de repente aparece uma pessoa e tira tudo delas sem um esforço qualquer, utilizando-se da grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo. Esse é o trabalho do DEIC, essa prisão é altamente qualificada, mais de 10 roubos naquela região. Então vamos continuar firme, o DEIC vai continuar trabalhando e vamos continuar efetuando essas prisões.
Pois é, vocês acabaram de ouvir, então, que a prisão do Juan trouxe tranquilidade ali para a região. A gente espera que continue assim e que os assaltos a pessoas que normalmente têm feito vítimas inocentes aí na área da praia, do calçadão, que a gente já noticiou diversas vezes, também tenha reduzido bastante. George, Bruna. Ô Suzy, eu vou pedir para o pessoal da nossa produção exibir a imagem aí do parceiro flamenguista, que é o que você tinha falado. É um apoio, esse daí, ó, esse aí, né, de casaco preto, ele está preso também, Suzy, ele ajudava o comparsa, esse flamenguista, no crime, mas ele está atuando aí sozinho, né, durante esses roubos. Pois é, ele foi pego junto com o Juan dentro de casa, é um homem foragido, ajudou em alguns assaltos de acordo com o delegado, estava foragido também, ele só não deu a identificação do caso desse homem, mas ele estava dando nesse último assalto aí esse apoio ao Juan. E como fomos falar, como a gente já falou, né, é foragido e está lá, já está na cadeia também, George. A participação dele, como foi pego sem estar dentro da investigação, começa a partir de agora. George? É impressionante também, né? Na verdade, o bandido com a camisa do Flamengo, eu falei flamenguista, me expressei errado, e ele também sai dali de bicicleta, numa tranquilidade, Tranquilidade. Bruna. E o outro também, os dois, agindo muito tranquilamente, sem medo nenhum. Quer dizer, é a certeza, né, da impunidade, mas acabou se dando mal aí agora que fique preso, né? Porque não adianta nada. A polícia cumpre o papel, exatamente, vai lá, prende, e a justiça vai lá e solta. Eles voltam a fazer a mesma coisa, tocando o terror ali nos bairros, né? Confessou 8 crimes, mas tem muito mais. Com certeza. Valeu, Suzy. Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Até daqui a pouquinho. Agora a gente atualiza as informações sobre o caso do homem que invadiu uma delegacia perseguindo a ex-mulher. A vítima disse ter sido ameaçada e, para se proteger, correu para a divisão de homicídios em Vitória. Esse suspeito acabou detido. O homem aparentava estar descontrolado quando invadiu o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, que fica em Barro Vermelho, Vitória. Uma mulher que confirmou ser ex-companheira dele explicou que o homem a estava perseguindo e, por isso, foi parar na delegacia. A mulher não quis gravar entrevista, mas contou que já estava há 1 ano noiva do homem que a perseguiu. Há cerca de 1 mês o relacionamento acabou, mas ele não aceita o término. Pela manhã, o ex-companheiro foi até o trabalho dela e a ameaçou. Como era próximo à DHPP, ela correu em direção à polícia para pedir ajuda. Ao ser questionado se estava ameaçando a mulher, o suspeito negou. O senhor estava ameaçando ela? Não! O suspeito e a vítima foram encaminhados até o plantão especializado da mulher. A Polícia Civil disse que o suspeito de 38 anos foi autuado em flagrante por ameaça, injúria e stalking, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. A gente está falando aí de mais uma mulher ameaçada, agredida, mais um suspeito que foi autuado na forma da Lei Maria da Penha. Ontem, a Lei Maria da Penha, a gente completou 17 anos. Ela vem aí para ajudar, para contribuir para que essas vítimas parem, né, de sofrer, dar um basta nesses agressores, mas a gente está aqui todo dia sempre trazendo uma história nova, né? E ontem, gente, uma professora escapou da morte dentro de casa. Ela quase foi estrangulada pelo próprio marido. Durante 9 meses, a mulher foi vítima de agressões verbais e físicas também. Vanusa Santana já está por aqui para trazer os detalhes dessa história. Vanusa, dessa vez, a mãe dessa professora flagrou as agressões e foi isso que deu um basta, né, nesse terror que essa mulher estava vivendo, né, minha amiga? Exatamente, mas essa professora, Bruna Maria, de 29 anos, acabou rompendo o silêncio de 9 meses. Ela que vivia aí sob os mandos e desmandos do marido, né, vivia sobre tortura psicológica. Ontem, né, ela acabou pedindo ajuda à mãe, depois de mais uma vez sofrer aí uma pressão psicológica. Ela teve as roupas jogadas fora, no meio da rua pelo marido, né, foi agredida, né, na perna e com medo ela acabou pedindo para que a mãe, né, a ajudasse. A mãe acabou indo à porta da casa dela e de um buraco ali no portão de casa, ela presenciou, né, o sofrimento da filha. A gente, na manhã de hoje, foi até o bairro, conversamos com a mãe dessa professora. Vocês de casa acompanham agora o drama dela. Durante 9 meses, a filha dessa dona de casa de 44 anos sofreu calada.
Ela vivia em uma casa em Morada de Betânia, sob os mandos e desmandos do marido, um funcionário público de 45 anos. O casamento de 15 se transformou em um verdadeiro inferno. A mãe conta que a filha constantemente vinha sofrendo com as agressões por parte do companheiro. Ontem, a violência foi presenciada pelos sogros e pela filha da professora, uma bebê de 3 anos. Do jeito que ele estava ontem, ele ia fazer coisas piores. E ele falou que ele ia deixar ela tão deformada que cirurgião nenhum prático ia dar jeito no rosto dela. Além da pressão psicológica, a professora ainda foi humilhada. Todas as roupas jogadas na rua pelo marido. Desesperada, ela ligou para a mãe e contou tudo. Ela falou que ele pegou e jogou as coisas dela, mandou ela sumir para frente, que ela nunca mais ia ver a menina. E se ela quisesse chamar a polícia, que ela podia chamar a polícia, que ela ia sair no rebecão. Com medo de que a filha continuasse a ser agredida dentro de casa, a mãe veio até a porta da casa dela. Aqui, ela insistentemente chamava pela filha, mas ela não respondia. A casa estava toda escura, mas foi possível ver sim, aqui desse buraco, quando o marido dela, o genro, havia apertado o pescoço da professora. Foi nesse momento que a mãe dela chamou a polícia. Ontem eu resolvi chamar porque eu fiquei com medo, porque ele só dorme com o facão do lado da cama, ameaçando ela com arma. E ontem ele bateu nela, que eu vi ele pegando no pescoço, eu fiquei com medo de chamar a polícia. Evandro Domingos, de 45 anos, hostilizou os policiais militares. Ele se negou a abrir o portão da residência para que os PMs entrassem, mas acabou cedendo e se entregou. Dentro da casa, os policiais acharam um facão que, segundo a vítima, teria sido usado para ameaçá-la de morte, e um simulacro de arma de fogo, que também era usado para a tortura. O policial achou na gaveta, né, uma réplica de mentira, mas ele tem. Mas ele usava isso então? Ameaçando ela, e ela, como não conhece, não sabe se é de verdade ou de mentira, né, a gente fica com medo. E os facão do lado da cama. No departamento médico legal, na manhã de hoje, ele negou as acusações. Mentira. O que foi então? Não rolou então isso? Isso é mentira da minha sogra. Amedrontada, a professora não quis gravar a entrevista, mas contou que os episódios de violência dentro e fora de casa eram desencadeados sem motivo aparente. A mãe da vítima afirma que está aliviada de ter salvo a filha, mas, por outro lado, sente-se impotente de não ter podido proteger seu bem maior. É um choque, né, porque a gente vê tanta coisa. Aí eu não queria que a minha filha fosse mais uma que, né, ser morta, porque do jeito que ele estava ontem, ele ia fazer coisas piores. Pois é, né? Essa mãe também nos relatou que essa moça, né, conheceu esse rapaz muito pequena, ela tinha 12 anos, começaram a flertar, namorar e desde então ela se relaciona com ele. Você imagina o sofrimento dessa menina, porque ela tem 29 anos, né? É muito jovem, está ingressando agora, para você ter ideia, na vida profissional, ela que dá aulas. Hoje de manhã ela ficou apavorada com o fato da gente estar ali no bairro tentando entender melhor a história dela. Ela disse que iria pedir demissão do trabalho porque ela não tem mais coragem de ficar trabalhando e correr o risco, é claro, dele ir atrás dela. Então, realmente foi uma situação muito complicada para essa moça que escondeu da própria família, que vivia aí sob tortura do marido há cerca de 9 meses. E sempre, né, segundo a mãe, e ela mesma acabou relatando, é que não tinha motivo aparente. As crises que ele dava de ciúmes ali, né, de agressão por parte dele, a tortura psicológica que ele fazia com ela, não existia um motivo aparente, ou seja, de repente ele estava com ciúme, começava ali um processo de discussão e na sequência essa discussão evoluía para uma tortura psicológica ou física. Ele do nada, ele começava a discutir com ela, né, sem motivo aparente, e a partir daí ele já partia para a agressão física e também psicológica, que ela classificou a mãe dela, por exemplo, como a pior, né? Porque ela viveu ali 9 meses sem poder conversar com ninguém sobre o assunto e sem poder pedir ajuda. Bem, a gente entrou em contato com a polícia, como vocês viram, ele passou pelo departamento médico legal na manhã de hoje. A polícia disse que ele foi autuado por lesão corporal qualificada,
2 vezes por ameaça e violência psicológica. Na manhã de hoje, depois de passar por exame no DML, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Bruna, George. Ô, Vanusa, essa história aí do facão, que ele ficava com um facão do lado da cama fazendo ameaça. Exatamente. Essas foram as alegações, as afirmações feitas pela própria mãe, que ela havia confidenciado isso à mãe, disse que durante esse período, né, o medo era constante, porque ela dormia e acordava com esse facão. A polícia, inclusive, encontrou esse material, né, essa faca, esse facão, lá na residência, encontrou também, George, um simulacro de arma de fogo. Para essa moça, para essa professora, ela entendia, porque não sabemos ainda se realmente a arma que ele usava para fazer as ameaças tratava-se de uma arma de verdade ou desse simulacro que acabou sendo encontrado, George, também na residência do casal ontem pela Polícia Militar. Agora, Vanusa, hoje também mais cedo, lá no DML, você encontrou um outro homem que foi preso também, acusado de ameaçar, de agredir a esposa, mas ele disse que não foi nada disso, que na verdade ele só segurou o braço dela, estava todo mundo mentindo, ele é inocente, né? Não é nada disso mesmo, Bruna Maria. A ocorrência policial traz em detalhes, né, o sofrimento que essa outra mulher de 35 anos passou nas mãos desse homem de 40. Ela que estava ali em Jacaraípe, na principal avenida de Jacaraípe, andando com ele, quando populares viram o momento em que ele gritava com ela e pegava e puxava ela pelo braço. Ali ela relatou depois para a polícia que ele tentava colocar ela dentro de um carro sob ameaças, dizendo que chegaria em casa e a mataria, picaria ela com uma faca ou mataria ela também com as chaves do veículo dele. É claro que a população ali ajudou, chamou a polícia, só que ele conseguiu ir até a casa dele. Só que a vítima acabou indicando o local porque eles estavam morando juntos há cerca de um mês. Chegando lá, o homem fez a maior cena para a polícia militar. Ele começou a dizer que iria tirar a própria vida ali na varanda de casa, disse que se ela fosse embora de casa, que ele não tinha o que perder, e acabou jogando álcool sobre o próprio corpo ali, né, sob a ameaça de atear fogo. Na manhã de hoje, a gente conversou com ele, vocês acompanham agora a fala dele. Infelizmente foi uma briga de casal, uma briga comum. Só que infelizmente a população entendeu como talvez uma suposta agressão, mas se perguntar a ela, ela vai confirmar que não houve agressão. Foi simplesmente eu peguei no braço dela, mas não houve agressão em momento algum, desde o momento que a gente está junto, mas infelizmente aconteceu. A gente estava conversando, infelizmente surgiu o assunto que eu estava ameaçando, o pessoal na rua ficou indagando que eu estava ameaçando ela de morte, gritando com ela. A gente estava alterado, eu estava alterado, mas em momento nenhum a minha conversa com ela era de marido e mulher. Qual foi o motivo desse desentendimento? Não, uma pergunta casual sobre uma situação que havia acontecido anteriormente na vida dela e ela não me respondeu. E aí aconteceu que eu acabei ficando um pouco mais exaltado, comecei a falar um pouco mais alto, mas nada além disso. Joguei álcool em mim mesmo, não. Só estava lá o vasilhame de álcool, infelizmente aconteceu essa situação. Essa conversa dele aí, lá no DML, não convenceu a polícia, que ele tentou, a princípio, contar essa história, mas a história contada pela vítima é outra. Ele botou na cabeça que ela teria traído ele, começou a surtar. A partir daí, né, passou a fazer ameaças de morte durante todo o tempo. Ele também foi autuado por lesão corporal, por ameaça. Na manhã de hoje, ele também seguiu no bonde aí para o Centro de Triagem de Viana. Bruna, George. Que depoimento, né? Mostra bem como é que é essa relação conflituosa e violenta que muitas mulheres vivem diariamente dentro de casa, né? Tá aí, agora que ele consiga refletir e pagar pelo que ele fez, mas dentro da cadeia. Fora da cadeia não, porque senão ele volta a ameaçar ela, que ele continue preso. Vanusa, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, minha amiga. Até mais. Valeu. E olha, 2 homens foram presos durante um patrulhamento da Polícia Militar no Morro da Floresta. Eles estariam vendendo drogas e, olha só, pularam de uma altura de 5 metros para tentar fugir.
Luiz Eduardo Soares Gonçalves, de 18 anos, e o Wendel Lima dos Santos, de 29, foram presos pela Força Tática no bairro Floresta, em Vitória. De acordo com o relatório da polícia, a prisão aconteceu por volta das 8 horas da noite. Os dois foram surpreendidos pelos policiais que faziam incursão a pé por becos e escadarias do bairro e foram vistos vendendo drogas. Os dois tentaram fugir. Chegaram, segundo a polícia, a pular de uma altura de 5 metros. Com eles, foi encontrado esse material: drogas como haxixe, cocaína, maconha, crack, skunk e êxtase. Uma pistola, munição e rádios comunicadores também foram apreendidos. Luiz Eduardo e o Wendel foram autuados no crime de tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Os dois negam as acusações. Saí de casa, fui comprar uma droga, na boca tem. Aí chegando lá, os policiais invadiram o morro. Aí nisso, se não correu, eu também corri, porque eu tenho uma passagem. Porque a polícia disse que eles estavam armados com a mochila nas costas e vocês dispensaram a mochila na hora que vocês viram eles. Não, a mochila não tinha nada nosso não. Bom, suspeitos de 18 e 29 anos foram autuados em flagrante e encaminhados ao presídio. Bom, vamos voltar a falar com a Suzy Faria, porque bandidos que agiam em Aracruz e Jacupemba foram presos. Era uma quadrilha que arrombava lojas de madrugada e depois, olha só a cara de pau, revendia tudo pela internet. Ô Suzy, um prejuízo aí que ultrapassa R$300 mil. Já tá todo mundo preso ou falta alguém, minha amiga? George, olha só, todas as pessoas envolvidas nessa quadrilha estão presas. Na verdade, o delegado falou que são 6. 5 estão na cadeia, um não. Por quê? É um adolescente de 16 anos que foi entregue à família. E olha, o delegado Leandro Esperandio, que é lá do DEIC de Aracruz, contou que essa quadrilha já tinha feito 5 assaltos, 2 em janeiro, 1 em abril, 2 em julho. Eles são de Linhares, mas preferiram cometer todos esses crimes no município vizinho de Aracruz, nos distritos de Jacupemba e Guaraná. Agiam sempre à noite, entravam ali nas lojas, salão, roubavam o que queriam, levavam tudo o que podiam das lojas. Depois, repartiam esse roubo em 3 tipos de modalidades diferentes, de acordo com o delegado. Uma parte era vendida na internet, a outra parte era vendida no mercado municipal lá em Linhares. E a última parte, eles vendiam dentro do próprio bairro para a comunidade. O delegado Leandro Esperandio explicou um pouco melhor essa investigação que resultou na prisão dessa quadrilha e, acredite, trouxe sossego para os distritos de Jacupemba e Guaraná. Vamos ouvir a entrevista dele. Essa associação criminosa saía de Linhares pelas madrugadas, se dirigiam até a região de Guaraná e Jacupemba, região de comércio de Guaraná e Jacupemba, e arrombavam janelas e portas dos comércios, adentravam os locais e subtraíam todos os objetos, todo o material de venda desses comércios. Foram 5 arrombamentos que nós identificamos, 2 em janeiro, 1 no mês de abril e 2 agora recentemente no mês de julho. Um prejuízo maior do que R$300 mil. A mercadoria, boa parte dela era vendida pela internet, em sites de relacionamento, em sites de comércio, parte era vendida no mercado existente em Linhares e parte era vendida na própria comunidade para alguns moradores. É comum que associações criminosas voltadas a crime contra o patrimônio cometem delitos em municípios vizinhos, tentando ludibriar as forças policiais. Após essas prisões, nós conseguimos estabilizar e impactar, reduzindo drasticamente o número de lojas e comércios que foram roubados. Pois é, eles tentaram enganar a polícia, mas não conseguiram. E dos 6, 5 pelo menos estão na cadeia. De lá não devem sair tão cedo, a gente espera. Esses 5, eles foram autuados por por furto qualificado mediante arrombamentos, concurso de pessoas e repouso noturno, que eu nem sabia que existia esse tipo de agravante, para crimes que acontecem à noite, e associação criminosa e corrupção de menores por ter um adolescente de 16 anos envolvido aí nessa quadrilha. Como disse o delegado Leandro Esperandio, a região ali de Guaraná e também Linhares, com a prisão desse grupo, dessa associação criminosa, passou a ter um pouco mais de tranquilidade e os roubos praticamente pararam nessas regiões. George, Bruna. Ô, Suzy, a gente está falando aí também de uma quadrilha de mascarados, né? A gente viu aí um dos bandidos,
com uma máscara cometendo esse assalto. E chama a atenção a fala do delegado, Suzy, que eles vendiam alguns produtos ali mesmo na região. Alguém foi encontrado com esses produtos? Olha, o delegado disse que parte do material roubado em Jacupemba e Guaraná conseguiu ser recuperado. Ele não detalhou qual tipo de material que eles conseguiram recuperar, mas foi recuperado. Agora, os outros aí ele não soube dizer, esses que foram comercializados pela internet. Mas é muito cara de pau, né? Porque a gente está falando aí em prejuízos nessas 5 lojas superiores a R$300 mil. A média que cada comerciante perdeu, de acordo com o delegado, gira em torno de 70 a 80 mil, não apenas nas mercadorias, mas na quebra de uma porta, danificando ali as câmeras de segurança, os materiais, enfim. O prejuízo, o delegado salientou bem isso, sabe, George e Bruna? O prejuízo para o comerciante foi enorme. E o pior, que o lucro para quem roubou, pequeno, porque eles não revendiam a mercadoria pelos valores que estavam nas lojas. Eles revendiam muito mais barato. Então, tinha um lucro, que evidentemente você vai me falar, mas Suzy, eles não tiveram muito custo para ir até o local, roubar e levar. Realmente, não tiveram. Venderam pouco menos ou nada. Agora, o prejuízo maior para recuperar toda essa situação foram dos comerciantes, né? Nesses prejuízos, os comerciantes ali, Jacupemba, Guaraná e alguns de Linhares. Tentaram fugir do município deles para evitar aí que a polícia os localizasse. Tentaram colocar máscara no rosto para evitar serem localizados, mas não deu certo. Prova que o crime não compensa. George. Obrigado, Suzy. A gente vem invadindo uma barbearia, inviabilizando também o trabalho logo após, né? E também quem compra esses produtos roubados está cometendo crime. É bom deixar isso bem claro. Obrigado, Suzy, pelas informações. Gente, vamos entrar aqui rapidamente no nosso portal Tribuna Online, porque é o seguinte, o Detran divulgou a lista dos 3.500 aprovados no programa CNH Social, programa muito bacana, e muita gente que precisa tirar a carteira de motorista, até mesmo para trabalhar, e de graça, né? Esse é um dos nossos destaques, então, do nosso portal Tribuna Online. Essa é a segunda fase do programa, viu, gente? Quem foi selecionado tem até o dia 21 de agosto, 21 desse mês, para fazer as inscrições. Essa lista é de quem fez a inscrição em julho, tá bom? É importante você não se confundir. Se você fez sua inscrição em julho, entra aí no portal Tribuna Online para saber se você está na lista dos aprovados. Aqui no nosso portal tem a lista com o nome de todos os mais de 3.000 aprovados, né? São 3.500, então entra aí no tribunaonline.com para você conferir essa informação. Agora a gente vai mostrar o flagrante de um acidente na Serra. O motorista do carro preto invade a contramão e atinge de frente o motociclista, que cai com tudo, gente, aí na pista. Olha só essa imagem. Esse acidente aconteceu na Avenida Belo Horizonte, no bairro das Laranjeiras, lá na Serra. A gente está vendo aí que ele foi socorrido por uma equipe do SAMU, imobilizado por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital. Olha, uma professora de 46 anos morreu em um acidente em Dores do Rio Preto. Virgínia Maria Amaral estava com o filho na garupa de uma moto quando bateram em outra motocicleta. A colisão foi em uma estrada que liga Córrego da Cruz à rodovia S495. O homem que pilotava outra moto disse à polícia que não foi possível evitar a batida porque a professora teria se assustado e caído na frente do veículo. O filho da vítima estava na garupa. A Virgínia era professora da Secretaria Municipal de Educação de Dores do Rio Preto. E vamos falar agora de um sequestro, gente, porque estão sendo procurados os suspeitos de fazer uma família refém, né, Bruna? No extremo norte do estado. Pois é, essa história, gente, é impressionante. A família do vigilante do banco ficou sob o poder aí dos criminosos por 6 horas. Vamos saber mais detalhes, mais informações desse caso com a repórter Tainara Nascimento. Tá, minha amiga, é com você. História de cinema, né? Parece sim, Bruna, cena de filme, né? Imagina ficar ali cerca de 6, 7 horas na mira de um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12 e 4 criminosos ali
fortemente armados, te ameaçando, pedindo dinheiro. Você como esposa e filho, sabendo que tem um profissional, um vigilante de um banco ali em casa, sendo refém e sem saber da intenção desses criminosos, que boas não eram. Agora, o que de fato aconteceu, tudo isso foi em Montanha, no extremo norte do estado, ali no domingo, começando 2 horas da tarde, e esses criminosos tinham a intenção, de fato, o alvo era o banco, por isso que foram até o funcionário, que é o vigilante. E além dessa família, uma segunda família também foi feita refém, a do tesoureiro. E depois que os criminosos atingiram a primeira família, usaram ela ali de isca para atrair o tesoureiro e foram até a segunda. Lá também roubaram essas famílias, ameaçaram, levaram carro, arma. Só que os vizinhos conhecem, né, a rotina desses profissionais do banco, perceberam que tinha algo errado, acionaram a polícia. Os bandidos, percebendo que a casa ia cair, fugiram, mas levaram a família do vigilante junto ali como garantia e abandonaram só ali na divisa de Nanuque. Mas nós conversamos com o delegado hoje pela manhã, Eduardo Mota, ele explicou melhor de fato como tudo aconteceu. Vamos conferir. O vigilante do banco da agência Cicobi de Montanha foi feito refém juntamente com a família e a quadrilha acabou ameaçando a família do vigilante para que um funcionário do Cicobi, na data de hoje, fizesse um saque do valor em caixa na agência para que repassasse para a quadrilha. No entanto, uma vizinha percebeu a movimentação estranha na residência e acionou a polícia. Então a equipe da Polícia Militar e a equipe da Polícia Civil, juntas, se deslocaram até o local. No entanto, percebendo que foram descobertos, os meliantes acabaram saindo com a família do local, sendo que a esposa e a filha foram levadas a um cativeiro no meio de uma plantação de eucalipto na cidade mineira de Nanuque, e o vigilante e seu filho foram levados para a quadrilha de num veículo até a cidade de Nanuque, não foram libertados também. As investigações começaram desde ontem e as pessoas têm denunciado através do 181, o que tem ajudado bastante a polícia a elucidar os crimes. Olha, a gente fica imaginando esse vigilante, né, sendo abandonado ali naquele cativeiro, imaginando o que poderia acontecer com ele. Agora, a polícia, o delegado mesmo explicou que esse tipo de crime é conhecido como crime do sapatinho. E um dia antes, ali em Montanhas, 2 homens foram presos em um carro com restrição. E esses homens eram de Minas Gerais. Então, a polícia desconfia que eles estavam ali sondando o banco para ver a questão de segurança, os profissionais, seguindo os passos, sabendo o endereço de quem trabalhava ali, para no dia seguinte, como aconteceu, efetuar de fato o crime. E as informações também são que todos esses criminosos envolvidos são de Minas Gerais, ali esse município que é bem próximo do estado mineiro, e a polícia pede ajuda da população. Então, quem tiver qualquer informação desses 4 criminosos que efetuaram esse roubo e fizeram essas 2 famílias reféns, que por favor, divulgue e pelo 181 denuncie a polícia. Bruna e George. Podem estar aqui por perto, né? Estavam ali na região de Minas, então a polícia agora está na caça, está procurando esses criminosos que tocaram terror aí com essa família, né? Tainara, obrigada, minha amiga, pelas informações. Tainara, que precisou prender o cabelo por causa de ventorinha, né, minha amiga? Agora, falando nisso, essa roupa de Tainara tá muito chique, né, gente? Tá mesmo, achei linda. Olha só que roupa chique. Linda, como sempre. Tem um botão aí, abaixa um pouquinho o microfone, Tainara, pra gente ver o botão. Olha. Só na beca, detalhe aqui, né? Obrigada, Jorge. Obrigada, minha amiga. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Gente, vamos seguir aqui porque é o seguinte, uma dupla de moto com uma submetralhadora roubou um grupo nesta madrugada no Morro do Moreno, em Vila Velha. Olha só as imagens, bota aí na tela. Era por volta de 00:30. A dupla chega na moto e as vítimas estão dentro do carro. Eles voltam e rendem todo mundo. No total, os 5 jovens foram revistados, tiveram celulares, o carro, além de outros pertences levados aí pelos bandidos. Eles foram obrigados ainda a seguirem andando pelo Morro do Moreno, enquanto os bandidos fugiam com o carro. A gente está vendo que as imagens mostram aí toda essa movimentação, olha lá, ó. Eles foram obrigados a sair andando
enquanto os bandidos fugiam. Qualquer informação, né, que a população tiver a respeito aí desse crime que aconteceu no Morro do Moreno, né, George, pode ser repassada para a polícia pelo 181. Pois é, né, Bruna? Mais uma vez a gente está vendo aí, pode deixar essas imagens, o retorno de ataques no Morro do Moreno. Exatamente. Tem um tempo que a gente não vem noticiando, mas aí a gente está vendo novamente. Lembrando que foram colocadas várias câmeras no Morro do Moreno, além das câmeras de quem mora lá, né? A própria prefeitura colocou algumas câmeras. Tem um patrulhamento que fica ali, né? Tem um... Esqueci o nome agora, gente, mas tem um lugarzinho da Polícia Militar. Tem um carro ali, deu setor branco. da Polícia Militar, não é? Que fica ali destacamento, vamos dizer assim, da Polícia Militar. Muito bem. E voltando aí os assaltos no Morro do Moreno. Importante a gente, então, o poder público estar atento a esse retorno aí dessas ações que são sempre violentas, né? Levam bicicletas, assustam, amedrontam os moradores que estão sempre por ali. E está aí agora mais essa ação flagrada pelas câmeras. Quem tiver informação, 181. E sempre de moto. Importante ressaltar que os bandidos estão sempre de moto e geralmente em dupla. A gente viu o ataque em Jardim Camburi de um bandido que não estava em dupla, né, que pegou duas adolescentes, mas nesse caso aí, quando você tem um carro, é claro, eles precisam de agir em dupla. Importante aí também o Disque Denúncia para quem tiver alguma informação. E olha, a polícia está à procura de um empresário que deu um prejuízo de mais de R$300 mil em Linhares. Vamos ver. Segundo a polícia, o suspeito fazia anúncios nas redes sociais de casas, fazendas, veículos e outros imóveis. A informação era de que o comprador deveria dar uma entrada e parcelar o restante em suaves prestações de até 20 anos. Mas se tratava de um consórcio e aquele valor de entrada era um lance para o cliente pegar a carta de crédito que nunca era entregue. Várias pessoas foram enganadas em Linhares e Rio Bananal. Em uma operação, os funcionários da empresa Vidacred Consórcios, que fica localizada no bairro Conceição, em Linhares, foram presos. Os prejuízos chegam a R$350 mil. Depois da operação, o dono da empresa, Felipe Pereira, de 26 anos de idade, abandonou o imóvel onde funcionava a empresa e a casa de luxo onde morava no bairro Conceição e fugiu da região. A polícia pede ajuda. Quem tiver alguma informação é só ligar para o Disque Denúncia 181. Agora sim, vamos vir aqui para a câmera 1, gente, porque é o seguinte, começa hoje a maior feira do setor metal mecânica do estado, onde as empresas apresentam novidades e movimentam mais de 100 milhões em negócios. Quem está por lá já está aqui com a gente, é o nosso amigo Luciano Rosetti. Lu, muita novidade, muita inovação por aí, né? Pois é, minha amiga, muita novidade, muita inovação. Uma feira, na verdade, de inovações tecnológicas na área da indústria. Mais de 300 marcas estão aqui no pavilhão de Carapina. Vamos circular um pouquinho para a gente mostrar? Uma novidade eu já mostrei, vou mostrar de novo aqui para vocês. Ó, esse robô aqui que faz de tudo um pouco na área da indústria. Vou falar com o responsável da empresa aqui, ó, o Romeu Roveda. Ele é gestor comercial da empresa. Amigão, o que esse robô faz, meu amigo? Fala para nós. Boa tarde. Boa tarde. Esse é o nosso Cobot Inspector. Ele é utilizado para poder aumentar a segurança das operações da indústria 4.0, né? Através do uso de diversas tecnologias novas, como inteligência artificial e robótica colaborativa, além de Edge Computer e Gateways IoT. Rapaz, é muito nome difícil, né? Mas é muita coisa que ele faz, não é isso? Sim, correto. É para poder tirar a exposição de risco de manutentores e operadores, né? Então, em áreas em que coloca a risco a vida humana, ele consegue receber instrução e executar a tarefa que for necessária a ele denominada. Faz inspeções, manutenção, interage bem com o trabalhador humano, né? Correto, ele foi projetado justamente para isso, trabalhar em conjunto com o humano, sem expor risco à vida humana. Beleza, com toda a segurança, Romeu. Obrigado, viu? Parabéns pela inovação. Vamos lá, circuladinha aqui, pessoal. Vou falar agora com o Evandro. Evandro é um dos organizadores da feira. Tudo bem, Evandro? Evandro Lê. Evandro, são mais de 300 marcas aqui, coisa pra caramba, muita novidade para mostrar, né, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde. Você sabe, essa feira é uma das maiores do Brasil hoje nessa área de metal mecânica, né? E acho que a grande novidade que aconteceu no ano passado e agora fica maior ainda, é a quantidade de gente de fora, visitantes e expositores de fora. Então, deixou de ser um evento regional, um evento local, estadual, para ser um evento nacional. Então, um peso muito grande e importância para o Espírito Santo. Que legal. E quanto que movimenta mais ou menos? Porque movimenta demais o mercado de metal mecânica, inovações aqui no estado.
né? Se imagina coisa de 100 milhões de negócios acontecendo, vai ter rodada de negócios com um monte de empresas. Aqui tem uma história interessante, é importante você ver que grande parte das empresas que estão aqui tem o DNA das grandes empresas locais, assim, que são empresas multinacionais. Se elas são multinacionais, elas precisam de ter fornecedores de altíssimo nível. E aqui a maioria é egresso desse mundo, então criou assim. Então tem empresas de altíssimo nível operando no Espírito Santo, empresas capixabas, trabalhando no Brasil inteiro hoje, oferecendo serviço com inovação. Perfeito, muito obrigado, Evandro Millet, um dos organizadores da feira, da Mac Show, uma mega feira, mais de 300 marcas, como a gente mostrou agora há pouco, né? Ela começa hoje às 3h30 da tarde, o pessoal está chegando aqui, está arrumando, passando com as coisas, vai até a próxima quinta-feira. Bruna e Jorge, dá uma passagem. Deu uma travadinha aqui no final do Vivo do Luciano, mas deu para a gente entender bem um recado. Convite está mais do que feito, está aí ó, as imagens ao vivo da feira, que vai começar daqui a pouquinho. Passa por lá assim que você puder, tá? Obrigada, Luciano, pelas informações. Olha essa cena que causou medo e apreensão entre pacientes e funcionários de um posto de saúde em Linhares. Pode colocar aí. A mulher foi flagrada entrando na unidade do bairro Linhares 5 com uma faca, gente. Quem estava no local ficou logo apavorado. A senhora se dirigiu ao balcão com exames numa das mãos e na outra estava com uma faca. Uma cena surreal. A polícia militar foi chamada, abordou a mulher e essa faca aí foi recolhida. Imagina só o susto de quem estava ali nesse local, né? Será que ela queria garantir atendimento na força do ódio? O que essa mulher queria fazer com essa faca? Exame na mão, faca na outra. Bom, tá presa agora. Gente, que desespero, que susto para quem estava ali, né? Olha, agora a gente fala de mais um caso de violência contra a mulher. Em Castelo, uma jovem foi baleada pelo namorado durante uma briga. Antes de atirar, ele ainda agrediu a vítima. Vamos voltar aqui a conversar com a nossa repórter Tainara Nascimento. Ô, Tainara, esse homem ainda está sendo procurado pela polícia, né? Está sim, Bruna. Mais um agressor, né? Mais um homem que pratica violência contra a mulher. Nós vimos aí o relato hoje no jornal do homem que foi atrás da ex, agora o próprio namorado em Castelo, como você disse. A polícia militar informou pra gente que recebeu o acionamento inicial que uma mulher estava sendo agredida ali na região de Castelo. Quando chegou na região, já encontrou uma mulher sentada no chão, bastante ferida, já sendo acolhida ali pelos próprios vizinhos. Aí a mulher relatou à polícia que estava tendo uma conversa com um companheiro, quando a conversa evoluiu para uma briga e a briga acabou ali nas agressões físicas. A polícia mesmo relatou para a gente que ela estava com o rosto bastante inchado, cortes no braço e a perna tinha um ferimento. A mulher não soube dizer a origem desse ferimento. Mas os próprios vizinhos falaram que foi um tiro que o próprio companheiro deu nela. Uma situação que a gente geralmente acompanha, às vezes as mulheres ocultam algumas coisas, tentando defender o próprio companheiro, às vezes com medo, como é esse caso que o agressor está solto. Foi o que a própria Polícia Civil disse pra gente. Quando os militares chegaram lá, o homem não foi encontrado. Agora a Polícia Civil continua investigando o caso. A mulher está sendo socorrida no Hospital Santa Casa, lá da região mesmo, não esse de Vitória. E a Polícia Civil aí pede a colaboração, quem tiver informação, que ajude para que esse agressor seja de fato preso, discando 181. Bruna e Jorge. Com certeza, a ajuda da população é muito bem-vinda para encontrar esse agressor, esse covarde. Tainara, obrigada aí, minha amiga, pelas informações. Agora o flagrante de um furto a um supermercado em Nova Venécia, no noroeste do estado. Os dois criminosos arrombam o local de madrugada, depois de fazer um buraco na estrutura metálica. E com a ajuda de um machado, eles arrombaram um armário onde havia dinheiro. A quantia levada não foi revelada. Durante a ação, o alarme disparou, mas os ladrões já pareciam conhecer bem a rotina do estabelecimento, porque eles agiram bem rápido, tá, gente? Saíram tranquilamente. A Polícia Civil já periciou o supermercado e investiga esse caso e, claro, pede a ajuda da população para denúncias anônimas pelo 181. Olha, a lista dos mais procurados pela Polícia Capixaba reúne uma maioria de homens, mas também existem muitas mulheres. Hoje, 3 encabeçam a lista das mais perigosas e procuradas do estado. Até ontem, uma jovem de 23 anos, a Marcela Ferrighetti, também fazia parte dessa lista. Ela chegou a dizer que o filho foi quem pediu para que ela se entregasse.
Mas, né, Vanusa Santana, você apurou direitinho, né? Apurou com mais detalhes com a polícia e a história não é bem essa, não é isso? Exatamente, Georges. Ontem a gente se deparou com a Marcela, uma moça bonita, né, muito jovem aí, que, segundo ela havia se apresentado à polícia depois de fugir por um ano aí. Ela que estava na lista das 10 mulheres mais perigosas e procuradas pela Secretaria de Segurança Pública. Ontem ela disse que havia se apresentado, mas a gente apurou com a Polícia Civil de que isso não aconteceu. Na verdade, ela foi presa durante uma abordagem da Polícia Militar em Cariacica. Ela que estava em um carro, acabou tendo o carro abordado aí, né, interceptado aí, né, nessa abordagem feita por policiais militares. Ela estava acompanhada, a companheira dela, a pessoa que estava ali ao lado dela, mas não sabemos se é uma amiga, um parente, acabou fugindo. Ao consultar o nome dela no sistema, a Polícia Militar descobriu que tinha um mandado de prisão expedido aí pela Justiça, né, por tráfico de drogas. A Marcela, que era já procurada há cerca de um ano, como eu disse, ela estava na lista das 10 mais procuradas aí, uma lista feita pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ontem a gente estava no DML, ela contou a história dela realmente, a história contada por ela, de que ela começou muito cedo no tráfico de drogas, ela chegou a se emocionar durante algumas falas, em alguns momentos. Ela disse que começou aos 14 anos de idade. A princípio, ela levava um pouquinho de droga ali, né, o que eles chamam de vapor, né, com 14 anos, muito nova, muito adolescente, ela começou a fazer esse trabalho. Rapidamente, ela foi subindo na hierarquia aí da criminalidade, no tráfico de drogas, e hoje ela era procurada pelo cargo mais alto na hierarquia do tráfico de drogas, que é o cargo de gerente do tráfico de drogas na região serrana, em Santa Teresa. Ela era procurada, ela comandava o tráfico de drogas na região serrana, no município de Santa Teresa. Vamos acompanhar a entrevista que ela deu ontem no Departamento Médico Legal. Você se entregou, Marcela? Entreguei. Mas por que você se entregou? Estava sendo ameaçado, alguma coisa desse tipo? Não, eu cansei de correr. Você tem filho? Tenho. Quantos? 4. Um de 6, um de 4, uma de 3 e um de 9 meses. Meu filho de 6 anos, ele pedia pra mim me entregar. Foi no momento que eu caí na real e falei, vou me entregar. Pois é, né? Essas listas que são divulgadas aí pela polícia são listas que constantemente a gente vem nos nossos telejornais, a gente acaba divulgando e realmente tem surtido efeito. Ontem a gente divulgou aí as 10 mais procuradas, hoje essa lista já reduziu, a gente fez uma atualização, nós temos 3 criminosas aí consideradas perigosas, mais procuradas pela Secretaria de Segurança Pública. A gente vai dar os nomes e os crimes, né, que elas cometeram. A gente tem aí a Elis Regina Rocha Fernandes, ela que é procurada por homicídio. A gente tem na sequência a Ive da Rosa Santos, procurada por tráfico de drogas. E tem a Rúbia Cássia Silva Santos de Souza, procurada também por homicídio. Se alguém estiver vendo essas fotos agora em casa, tiver pistas que possam levar aí a polícia até essas suspeitas, pode, é claro, procurar aí uma delegacia mais próximo de casa ou então optar pelo anonimato, né? Que é você ligar para o Disque Denúncia, que a polícia garante que o anonimato aí é mantido. Então, é um trabalho que a população pode fazer justamente para ajudar aí a localizar essas suspeitas que com certeza aí aprontaram bastante, viu? George, Bruna. Valeu, Vanusa. Obrigado aí pelas suas informações. Então, quem tiver alguma informação, é só ligar para o Disque Denúncia 181. Olha, agora a gente trata de um assunto, né, que vem polemizando, já vem viralizando aí nos últimos dias, que é a nova lei de uso dos elevadores, que já está valendo, viu, gente? E é polêmica, segundo também o Sindicato de Condomínios. A lei é estadual e muda o nome do elevador de serviço para elevador de carga. A intenção é reduzir a discriminação, já que tem regras para o uso. Quem não cumprir e mantiver essa divisão de elevadores está sujeito a ser autuado, viu? E numa segunda autuação ainda tem multa de mais de R$4.000. Bom, nós ouvimos o presidente do sindicato que explica por que
essa lei é polêmica. Vamos ouvir. Os elevadores de serviços, que não podem mais ser de serviços, pode ser de carga ou outro nome, também é regulamentado pelo regimento interno e é para uso de quê? Uso de transporte material de obra, uso de transporte de lixo, uso de pessoas portando roupas de banhos, uso de pessoas com animais e outras circunstâncias do dia a dia do condomínio. Não há discriminação simplesmente pelo nome de elevador social e elevador de serviço. É uma lei que vem, eu diria, numa contramão de buscar alternativas ou buscar ações efetivas de combate à discriminação. O sindicato, logicamente, é contra a norma, mas vai aguardar a regulamentação dessa norma para ver o que nós podemos fazer. Olha, falando em lei, gente, essa semana a Lei Maria da Penha, marco da violência contra a mulher, completa 17 anos. Nessa mesma época, surgiu aqui em Vitória, né, Bruno, um centro de referência para ajudar as vítimas. É sempre muito importante que essas vítimas encontrem apoio, né? Ao longo desse tempo, gente, o centro já beneficiou mais de 25 mil mulheres com atendimento social, atendimento jurídico e psicológico também. Música para celebrar o recomeço. Momento de descontração voltada para as mulheres nessa plateia é bem diferente da violenta realidade vivida por muitas delas. Todas já foram atendidas pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência da Prefeitura de Vitória. É o caso dessa mulher que preferiu não se identificar. Ela conta o que viveu durante 2 anos de um relacionamento abusivo. Ele achava que me dominava, né? Me tratava como se eu fosse uma filha. E ele, o pai, e me batia. Ele me batia, ele apertava meu pescoço, ele batia no meu rosto. Há 3 anos, ela conta com atendimento psicológico pelo Centro de Referência. Foi a partir desse contato que ela reconheceu a situação de violência que vivia. Eu reconheci e vi que eu estava sendo assim, uma boneca, né? Um fantoche. No caso da Jéssica, o casamento de 7 anos chegou ao fim sem episódios de violência. Mas ela conta que o suporte que recebeu no espaço a ajudou a seguir em frente depois do divórcio. Estava procurando uma autoestima, me reconectar comigo mesmo, né? Me reencontrar, voltar para o mercado de trabalho. O histórico de violação de direitos que muitas mulheres sofrem no relacionamento começa a mudar com o apoio recebido em espaços como este. Aqui no Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que fica em Itararé, Vitória, elas recebem suporte psicossocial. A mulher recebe um atendimento para que ela entenda o que pode ser feito. Temos uma rede ampla aqui no município, então pode ser feito um encaminhamento para o nosso equipamento de saúde, pode ser feito um encaminhamento para uma delegacia. Aqui na Casa do Cidadão nós já temos uma promotoria de justiça, vara especializada, então qualquer tipo de violência contra a mulher, ela tem aqui um abrigo no nosso centro de referência, que está aqui na Casa do Cidadão. Para receber atendimento, basta ser moradora de Vitória. Não há necessidade de agendamento e nem registro de boletim de ocorrência. O relato de quem se liberta de uma relação abusiva não deixa dúvidas de que é possível reencontrar o amor próprio. Quero viver minha vida, porque eu tô vivendo minha vida para mim. Eu estou me arrumando para mim, eu estou me perfumando para mim. A troca de experiência, você conversar e saber a dor da outra é uma coisa muito importante e poder dar força e receber também, porque são experiências totalmente diferentes. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher fica na Avenida Maruípe, em Itararé, dentro da Casa do Cidadão. O telefone de contato é o 3382-5464. O funcionamento é de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. Ô Bruna, a imagem que a gente vai mostrar agora já está aí na tela, pode encher a tela? Nossa. Né? Está repercutindo demais. O aluno dessa academia foi atingido, claro, por um aparelho, né? E tem 1% de chance de voltar a andar. Esse aparelho aí, usado para fazer o agachamento, tem 150 quilos. É uma máquina de fazer agachamento e a gente já vai trazer daqui a pouquinho como é que ficou a coluna dele, né? Pois é, impressionante a imagem. Esse equipamento, né, gente, é chamado de Hack Squat. É uma máquina que precisa ter alguns cuidados antes
e durante o uso também, né? Mas não é só ela não, tá, gente? Vários equipamentos ali da academia, eles precisam de uma atenção extra na hora de fazer o movimento. E é isso que a gente vai mostrar agora. O supino, por exemplo, que você deita e levanta a barra usando os 2 braços, também requer cuidados muito especiais, precisa de muita atenção. Vamos acompanhar na reportagem de Matheus Souza. As imagens mostram o momento que Regilênio da Silva Inácio, de 42 anos, decide sentar no equipamento para tirar um descanso. Mesmo não sendo o local apropriado, ele senta na base da máquina conhecida como Hack Squat. Segundos depois, o equipamento utilizado para fazer agachamento cai com tudo sobre ele. As câmeras registraram o desespero das pessoas ao redor. Segundo a equipe da academia, o equipamento foi adquirido há menos de 60 dias e estava em perfeito estado. Já o homem que se acidentou agora tem menos de 1% de chance de voltar a andar. O caso que ocorreu em Juazeiro do Norte, no Ceará, acende o alerta para acidentes durante a musculação. Evandro é coordenador técnico em uma academia de Vila Velha e explica o que pode ter ocorrido. Existem várias possibilidades, que podem ter acontecido, desde o não travamento correto do aparelho por parte do aluno, quanto também pelo manuseio errado ou talvez pela sobrecarga, além dos aparelhos que eles têm ali uma plataforma de estruturação para poder segurar e às vezes aquele aparelho não suportou a própria carga que estava estabelecida nele. Cuidado essencial durante a prática de exercícios, a atenção ao uso das travas é uma das principais delas. O Evandro explica qual é o jeito seguro de se utilizar o Hack Squat. Durante a execução do Hack Squat, o aluno ele tem essa trava lateral, que é a trava de segurança. Ele vai acionar ela com a mão, liberando o aparelho assim que ele subir. Assim que ele subiu, ele mesmo libera com a mão e aí ele pode executar o movimento com segurança. Durante a execução, a trava não atrapalha de forma alguma, independente da amplitude a qual ele for trabalhar. E no final dessa execução, é só ele puxar novamente. Aqui os nossos aparelhos têm a trava em cima e a trava também embaixo ali para sustentar essa carga. Verificou que está tudo certo, aí sim o aluno pode sair do aparelho com segurança. Mas o Hack Squat não é o único equipamento nas academias que conta com esse sistema de trava. Na verdade, muitos equipamentos voltados para membros inferiores também contam com esse sistema, como é o caso do próprio elevação pélvica. O perigo não existe só nas máquinas, mas também em muitos exercícios que envolvem pesos livres. O clássico supino reto é um deles. Na hora de retirar as anilhas do equipamento, é preciso estar atento à quantidade de carga que se retira de cada lado. A remoção desigual pode desequilibrar a barra, que vai acabar virando com todo o peso que tiver. Normalmente, os instrutores da academia eles vão passar com os alunos pelos aparelhos e vão demonstrar para eles todos os pontos de segurança, além de como ajustar a carga corretamente. Esse trabalho é feito justamente para assegurar que o aluno tenha um treino mais tranquilo, mais seguro e que o aparelho seja usado da forma correta. A musculação, assim como várias atividades que fazemos diariamente, exige atenção, porque ela também tem seus riscos e eles podem ser fatais. Não é diferente da direção ou até mesmo de profissões que possuem seus riscos. A atenção e o cuidado são o caminho para a prática física segura. É sempre importante você ter o máximo de confiança possível no aparelho. Então, quando você utiliza ele, primeiro, antes de iniciar o movimento, conferir se está tudo seguro e na hora que terminar também, antes de sair do aparelho, trabalhar com segurança e nunca ficar descansando sentado no aparelho, infelizmente, como aconteceu lá no Ceará. O detalhe é também que esses aparelhos não têm um padrão, né? Às vezes cada marca traz uma item de segurança. Isso. A gente vê ali que na máquina que a gente mostrou na reportagem, são 2 itens de segurança para segurar esse peso. Por isso que é tão importante a orientação desses profissionais que ficam ali na academia. Não é só orientar a como fazer, como executar o movimento. Tem que também deixar muito bem claro a maneira como você vai manusear o aparelho. E não ficar esperando também sentado no aparelho, principalmente aparelhos perigosos como esse. É verdade. Gente, vamos seguir aqui? Olha quem já está aqui com a gente, nosso quadro Mundo Digital chegando na área. Hoje, Eduardo Pinheiro vai falar com a gente como que a gente pode... Tô cansado já. Eu também estou super cansada. Gente, demais. Como é que faz, Eduardo, para bloquear as ligações indesejadas? Tem como? Tem jeito? Porque tem gente que já perdeu até a esperança, Voltou, né? Parece que está voltando agora com força. Está voltando. Então, Bruna, Jorge, essas ligações que nós recebemos, ligações indesejadas, né, que nós recebemos no dia a dia e que até perturbam um pouco a nossa rotina, já
tem como você estar evitando a maioria delas. As empresas de telefonia, em conjunto, criaram um portal, um serviço que você pode ali colocar o seu número e você solicitar o bloqueio do seu número para você não receber essas ligações. Nós temos aqui o site, no próximo slide, a gente vai estar vendo aqui, olha só, o site é o seguinte, www.nãomeperturbe.com.br, só isso. E você vai entrar, vai fazer um cadastro ali e vai digitar o seu número e falar quais são os tipos de serviços, por exemplo, empresas de telefonia e também instituições bancárias, tá certo? Então esse aí é o site. E além do site, tem outra maneira também da gente conseguir fazer Sim, isso? eles disponibilizaram também um aplicativo. Nós temos até aqui imagem no próximo slide, imagem do aplicativo, né? Tanto para as duas plataformas mais conhecidas, a Play Store, né, que é da Google Play, e também o App Store, que é da Apple, quem tem aí iPhone. Então você vai baixar o aplicativo e vai instalar e fazer um cadastro. A gente tem um videozinho aqui que nós vamos fazer uma demonstração agora, para todos poderem acompanhar. É bem simplesinho, tá? Esse vídeo. Ali você faz aí o cadastro, você já está vendo que ele tem ali a opção de novo bloqueio, né? Você vai digitar ali o seu número, DDD, vai digitar o número do seu telefone, aí tem ali as opções, né? As opções de bloqueio das instituições bancárias e também das operadoras de telefonia. Você escolhe qual que você não quer estar recebendo e você faz aí esse bloqueio. Eles têm até 30 dias para efetivar esse bloqueio. Então você não vai receber mais esses telefonemas dessas operadoras aí ou dessas instituições financeiras. Estou vendo aqui que tem a opção também de você marcar todas abaixo, né? Pode ao invés de uma por uma, acho que é mais fácil marcar todas. Não sei se seria muito interessante você marcar a sua, aquela operadora que você tem ali um contrato, né? Até porque esse serviço aí, esse direito do cidadão está consagrado na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, se eu não quero, se o cidadão, o titular do dado pessoal, que o seu número de telefone é um dado pessoal seu, se o titular não quer mais receber essas ligações, ele tem todo o direito, tem todo o respaldo lá no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Aquela cultura antiga de você fornecer seus dados pessoais e fazer parte daquela empresa, daquela organização, acabou. Não podemos mais dar cheques em branco com os nossos dados pessoais. Pedir para a Samara colocar de novo aí, então, o site nãomeperturbe.com.br. Esse é o site, não é isso? Exato. Pode fazer via site ou via aplicativo. Agora, Eduardo, aproveitando sua presença aqui, você sabia que você pode ter um dinheiro guardado sem saber? Bruna também? Eu também. Será que a gente tem? Eu já tem? olhei, eu não tenho, tá? Eu vou dar também uma já Olha só, consegui. dinheiro esquecido. 7 bilhões de reais podem ser sacados. Entra lá no Tribuna Online, gente, que a gente vai ver, ó, pouco mais de 14 milhões de brasileiros já retiraram algum dinheiro, tá? E é do Banco Central. Por que a gente está falando, aproveitando aqui, o Eduardo Pinheiro, mas esse dinheiro todo não é dele, né, Eduardo? Não é dele, não né? É dele. Será que não? Porque, olha só, cedo, né? Certamente não. Vamos ver o próximo, gente. Vai estar... que aí, quando você entra no site do Banco Central, que a gente já está aí, ó, valores a receber... .bcb.gov.br. Muito bem. A gente está vendo aí os cuidados, tá? Que vão aparecer. Então, olha só, não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. Muitos golpistas ligam, não é, Eduardo? Fala assim, olha, para você receber R$1.000, você tem que pagar R$100. Aí a pessoa acaba acreditando. Então, cuidado, tá, gente? Acesse o site, mas fique atento para você não cair num golpe. É isso, não é aí. isso? Perfeito. E não clicar em links, né, que simulam esse site aí. A pessoa recebe via WhatsApp, recebe via e-mail links, não clique nesses links. O endereço oficial é aquele ali, valoresareceber.bcb.gov.br. Você que tem que digitar o endereço. É isso aí. Eduardo, obrigada aí pelas informações. Semana que vem tem mais dicas. Vamos aproveitar aqui na câmera 2, já vamos chamar um intervalo, né? 12h52. Não sai daí não que a gente já volta. De volta com o TN1. Geucel de Pancas, Cadê no as norte imagens? capixaba. Já bota aí. Vai ganhar as belezas dos balões. Gente, vai começar no fim de semana o primeiro festival de balonismos dos Pontões Capixabas em Lajinha de Pancas. A gente tem as imagens para a gente dar uma olhadinha na beleza que é o colorido que fica no céu. Enquanto a gente vai arrumando as imagens, olha que maravilha. É o seguinte, os pilotos dos balões, olha que interessante, eles vão poder convidar algumas pessoas que estão prestigiando, que vão prestigiar o evento, para viver essa emoção de voar. Você teria coragem? Eu teria coragem, sabia? Acho que eu também teria coragem, mas tá aí, primeiro festival, vão prestigiar aqui no Espírito Santo. Agora, 12h55, não sai daí não, que o TN1 já tá de volta.
Estamos de volta agora, 12h56. Vamos falar da previsão do tempo? Vamos embora. Porque essa terça-feira será de mudança, tá, gente? De tempo nas regiões sul, serrana e também na Grande Vitória. Isso tudo por causa da passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba. Previsão de mudança aí, hein? A nebulosidade aumenta ao longo do dia no trecho sul do Espírito Santo e há previsão de chuva fraca no final do dia. Já nas outras áreas, o sol predomina e não chove. Como é que ficam as temperaturas? Na Grande Vitória, mínima de 15 graus. Bruna, inacreditável, hein? Não é? 15 graus na Grande Vitória. Frio. Mas a máxima está alta, está 31 graus. Então, variação de tempo que prejudica a saúde. A saúde que lute. Gente, o comércio está otimista, tá? Para o Dia dos Pais, a expectativa é que o gasto com o presente gire aí em torno de R$240. Vamos acompanhar na reportagem. Na semana que antecede o Dia dos Pais, o clima no Polo da Glória, em Vila Velha, é de correria. Quem pode está aproveitando para garantir o presente o quanto antes. O André é dono de uma loja de roupas masculinas e essa é uma das datas mais aguardadas por ele. A expectativa é que as vendas desse ano superem as do ano passado. A gente está com uma expectativa muito grande com relação ao ano passado para esse ano. Um crescimento aí, a gente acredita de pelo menos uns 15%. Pelo menos há uma pesquisa que foi feita, né, que mostra isso, que mais de 68% da população, dos consumidores, vão buscar um presente para presentear no Dia dos Pais. Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostrou que 36% dos consumidores pretendem gastar mais no presente do Dia dos Pais deste ano. A data tem um apelo afetivo muito grande e a média de consumo, de compra de presente que vai ser é de R$240, a pesquisa assim sinaliza. Além disso, os preferidos que a pesquisa apresenta que serão adquiridos para ser presenteados são sapatos, vestuários, roupas, perfumaria, essas coisas que até remete, esses produtos que remete a uma questão afetiva mais aguçada, até pela data e o apelo que existe. Uma pesquisa da Google mostrou que os eletrônicos são o tipo de presente preferido dos pais esse ano. Curiosamente, essa também é a categoria que apresenta os maiores descontos, superando os presentes de vestuário e perfumaria. Porém, ainda assim os eletrônicos são os mais caros. Por isso a decisão de 17% dos consumidores que desejam dar um presente melhor para os pais é dividir o pagamento com um irmão ou algum familiar. Neste ano, as lojas físicas são preferidas por 74% dos entrevistados pelo levantamento. E quem pode está preferindo não fazer novas dívidas. Para essa data em especial, a pesquisa apresenta que a loja física será a mais procurada em shopping centers, ruas, etc. Mas a gente sempre aconselha que nunca pode ser dispensada a ferramenta online, que é presente. A compra digital, ela é uma realidade. Eu pretendo passar o domingo, Dia dos Pais, com meu pai lá em Cariacica, mas ainda estou em procura do presente. Meu marido, né? Meu marido, porque ele é pai do meu filho, né? E meu filho é meio desligadão, aí eu já comprei um presentinho pro meu neto, dá pra ele. Eu perdi o meu há pouco tempo, mas eu acho que é uma data que todo mundo, né, tem que estar fazendo, né, pro pai e tudo, porque depois fica só recordação, né? Tchau, gente.